Todo herói precisa de um vilão, mas Jin von Hajnia nunca imaginou que seria o próprio. Reencarnado como o personagem mais odiado de Holy Sword Hero, um jogo que ele ajudou a criar, Jin carrega o fardo de um futuro que ele mesmo escreveu: traição, loucura e atos imperdoáveis. Rejeitado por uma família que o despreza, ele não é um herói, mas um fugitivo do destino. Com magia poderosa como arma e seu conhecimento do jogo como guia, Jin está determinado a evitar que o pior vilão do jogo nasça. Em uma floresta, Jin, um garoto de 12 anos ainda se adaptando à nova vida, encontra um dragão menor e sente um lampejo de sorte. Ele ativa suas habilidades, bênção do deus mágico e amplificação mágica, e conjura um círculo mágico brilhante que atinge o dragão com força avassaladora. O monstro cai, e Jin, confiante, pensa que essa vitória o preparará para o encontro com seu pai no dia seguinte. Na mansão dos Hajnia, o Marquês, pai de Jin, o encara com frieza. Você completou 12 anos ontem, ele diz com um tom desprovido de afeto. Os outros familiares observam com desdém, murmurando, chamando Jin de bastardo imundo. Filho de uma plebeia. Um deles sussurra: parece a mãe, uma ladra traiçoeira. Outro acrescenta, acusando a ex-empregada de ter enganado o Marquês para gerar Jin. O Marquês toma a palavra, acusando Jin de roubar um livro mágico valioso e a espada da família. Você é uma desonra, um verdadeiro filho de ladra. Chocado, Jin nega com firmeza. Não falem assim da minha mãe, não sou ladrão. O Marquês, impassível, oferece duas escolhas: servir como alvo de treino mágico para o irmão Alans ou ser expulso da família Hajnia. Os familiares, certos de que Jin não tem saída, sorriem com desdém. Para espanto de todos, ele responde calmamente: eu saio. Alans, enfurecido, perde o controle. Quem você pensa que é? Ele lança um feitiço poderoso, gritando para Jin observar. Jin esquiva com facilidade e o ataque acerta a parede da mansão, que desmorona com um estrondo. Bela pontaria, Alans. Jin comenta, seco, antes de virar as costas e partir. Flashback. Na vida passada, ele era Hoshi Dojima, um homem de 30 anos que morreu em um acidente de carro e acordou como Jin von Hajnia no dia do 12º aniversário do garoto. O nome era familiar, e então veio o choque. Jin é o vilão de Holy Sword Hero, conhecido por atrocidades após ser abandonado pela noiva, Flora, e pela família, aos 15 anos. No jogo, a mãe de Jin foi assassinada, um trauma que o levou à escuridão. Agora, reencarnado, Jin checa seu status. Nível 28, com habilidades mágicas impressionantes. Tenho 3 anos antes de virar o vilão, ele calcula. Ao cortar laços com a família, ele já alterou a história original. Na cidade, guardas o interceptam, achando que é uma criança perdida. Sei meu caminho, Jin responde educado, e eles o liberam pedindo cuidado. Nas ruas movimentadas, ele decide evitar o destino trágico do jogo. Nada de caminhos malignos ou finais ruins, ele jura, determinado a reescrever seu futuro. Expulso de casa, Jin escolhe se tornar aventureiro para ganhar liberdade e dinheiro. As ruas da cidade são vibrantes, com vendedores anunciando comida e artesanato. Parece mais real que no jogo, ele observa. Na Guilda dos Aventureiros, um lugar que ele conhece do jogo, Jin entra e é abordado por Elsa, uma mulher com orelhas de coelho. Um nobre perdido? Cuidado com esse olhar, garoto, ou vai arranjar encrenca. Ela provoca, oferecendo uma missão noturna por 10 moedas de ouro. Jin, envergonhado, fica vermelho. Outro aventureiro grita: para de zoar o novato, Elsa. Jin, atrapalhado, explica que ainda não é aventureiro. Elsa aponta para a recepção. Vai se registrar. Finn, uma recepcionista de beleza marcante diferente dos rostos genéricos do jogo, entrega um formulário. Sabe escrever? Ela pergunta com gentileza. Jin preenche e Finn confirma. Jin, certo? Quer uma missão agora? Ele hesita, preocupado com a falta de equipamento. Finn, preocupada, alerta. Alguns aventureiros morrem por não se equiparem direito. Posso indicar um ferreiro. Jin agradece, mas diz que já tem um lugar em mente. Com o registro concluído, Finn entrega a carteira de aventureiro e os outros na guilda celebram, dando as boas-vindas. Ao sair, Jin reflete. Esses personagens têm mais vida do que no jogo. Se o Jin original tivesse vindo pra cá, será que teria escapado do caminho do mal? Ele sabe que não pode relaxar. Um erro, e o destino sombrio pode alcançá-lo. Sua prioridade é se equipar. E ele segue para uma casa sem placa, uma loja secreta que só aparece no meio do jogo. Ninguém deveria conhecer isso agora, ele pensa entrando. Uma figura encapuzada, uma idosa, o recebe com surpresa. Um garoto tão jovem na minha loja escondida? Você é só o segundo que não foge ao me ver. Jin sorri, confiante de que seu conhecimento do jogo pode mudar seu destino, mas cada passo é um desafio, e o futuro permanece incerto. Na loja secreta, ele fica maravilhado com o estoque de itens poderosos disponíveis apenas na metade do jogo original. Rindo, ele é repreendido pela lojista encapuzada. Garoto mal educado, rindo assim. Jin a confronta.
Por quanto tempo vai fingir ser uma vovó? Essas orelhas pontudas não enganam. Pega no flagra. Ela joga o capuz fora, revelando-se uma jovem elfa. Como você sabia? Ela pergunta, exasperada, admitindo que, apesar de velha para humanos, é jovem entre elfos. Essa loja suspeita combina mais com uma idosa, ela explica, confessando que nunca teve um cliente tão jovem quanto Jean. Ela se apresenta como Cynthia e pergunta o nome de Jean, presumindo que será cliente frequente. Filho de nobre ou mercador rico, né? Jean esclarece que saiu de casa ontem e está sem dinheiro, com apenas 2 moedas de ouro. Cynthia fica surpresa. Minha loja é cara. Jean insiste que dará um jeito. Vendo sua determinação, ela propõe uma tarefa: comprar flores para decorar a loja, entregando uma moeda de prata. Jean aceita, notando que essa missão não existia no jogo. Na praça, uma garota com orelhas de coelho tenta vender flores quando um aventureiro bruto a derruba, espalhando tudo. Coelho maldito, olha por onde anda! Ele grita, apontando um arranhão na armadura barata. Paga 10 moedas de ouro pelo dano. A garota, chorando, diz que não tem dinheiro. O homem a ameaça, sugerindo que ela trabalhe para pagar. Jean intervém. Essa armadura fajuta não vale nem 10 moedas. Furioso, o aventureiro saca a espada, prometendo fazer Jean se arrepender. Jean, calmo, usa seu conhecimento do jogo. Você acha essa tranqueira valiosa? O homem ataca, mas Jean esquiva e pergunta: por que atacar um garoto? Enfurecido, o aventureiro jura cortá-lo ao meio. Jean esquiva novamente e acerta um soco no rosto do Brutamontes, que desmaia. A multidão vibra, elogiando o garoto por humilhar o valentão. Jean se vira para a garota das flores, perguntando o preço: 3 moedas de cobre por flor. Ela responde, tímida, agradecendo. Jean entrega a moeda de prata. Levo todas. Ela protesta que é muito, mas Jean sorri. Não faz diferença para mim. De volta à loja, Jean entrega as flores a Cynthia, que com um pássaro branco no ombro, elogia sua rapidez. Ele materializa o buquê com um brilho, usando sua habilidade de caixa de itens. Você tem um item box? Cynthia pergunta, atônita. Não é comum, Jean retruca. Ela explica que é uma habilidade rara, cobiçada por mercadores. Você passou no meu teste, ela diz, revelando que a tarefa avaliava sua confiabilidade. Jean, aliviado, sabe que garantiu acesso ao equipamento. Cynthia traz uma armadura de couro de homem-lagarto, resistente como couro de dragão, mas leve. Não tenho dinheiro, Jean avisa. Ela pisca. Um presente para um futuro cliente fiel. Não dá para lutar sem proteção. Ela adiciona uma espada de uma mão e uma adaga. Jean, sentindo sinceridade, aceita e promete pagar a dívida. Cynthia diz que o equipamento custa uma moeda de ouro. E Jean paga, quitando a dívida. Estava juntando poeira, ela brinca. Jean veste a armadura, um pouco grande, mas confia que vai se adaptar. Cynthia, satisfeita, oferece descontos futuros. Tenho um bom olho para pessoas. Você é um investimento. Jean nota um pote na prateleira e reconhece doces de mana, itens raros do jogo que recuperam mana aos poucos em batalhas. Quanto custa? Ele pergunta. 10 pedaços por uma moeda de prata. Cynthia responde, dizendo que os faz por hobby. Jean, empolgado, compra todos os 100 doces por 5 moedas de prata. Vou precisar disso, ele diz, explicando que os doces permitem lançar feitiços sem pausas, ao contrário de poções. Cynthia entende, mais prático que remédios de mana. Jean confirma que usará tudo, preparado para o pior, e pede mais doces no futuro. Cynthia, intrigada com o garoto maduro que brilha como criança diante de doces, promete fazer mais. Na loja secreta de Cynthia, ele se prepara para partir, satisfeito com a armadura, a espada e os doces de mana. Cynthia observa. Você não parece um aventureiro novato com essa postura. Jean admite que não tem mais dinheiro por hoje. Ela sorri. Primeira vez que dou tanto desconto a um iniciante. Meu palpite é que você vai alcançar os melhores aventureiros logo. Jean pergunta se é outro dos palpites dela. Meus palpites nunca falham, ela responde confiante. Jean acena e sai. Num beco, o aventureiro bruto que Jean humilhou na praça aparece furioso. Te achei, moleque. Vou te ensinar uma lição. Ele ataca, mas Jean, com sua nova armadura, bloqueia o golpe com facilidade. Esse equipamento é melhor do que eu esperava. Jean pensa, decidindo testar os doces de mana. Vem! Ele provoca, calmo. O aventureiro ataca sem parar, mas Jean ativa a amplificação mágica e canaliza magia de fogo na espada, sob a bênção do deus da espada. A lâmina brilha com chamas negras e a mana se regenera rápido graças ao doce. O homem, frustrado, usa uma habilidade, esmagamento de pedra, mas Jean contra-ataca com sua espada flamejante, incendiando a armadura do ombro do aventureiro. Gritando de dor, ele promete não poupar Jean e avança. Jean esquiva e, com um golpe preciso, o derruba.
Obrigado, Cynthia, ele pensa, impressionado com a espada e os doces. O estômago de Jin ronca, lembrando-o que ainda não comeu. Caminhando pelo mercado, ele decide procurar uma hospedagem. No jogo, as pousadas eram caras ou ruins, mas ele se lembra da pousada Dragão de Fogo, conhecida pela comida boa, mas com um dono assustador. Ao entrar no prédio robusto, Jin chama, e um homem grande de expressão dura surge das sombras. Kerude, o dono pergunta ríspido, o que um garoto quer? Jin ri do rosto intimidador, e Kerude o repreende. Não ria. Jin pede desculpas, lembrando que no jogo, a pousada tinha o melhor serviço, mas o dono era um obstáculo. Quero ficar algumas noites, Jin diz. Kerude, com um leve sorriso, avisa que todas as quartos estão vagos. Jin escolhe um quarto de canto no segundo andar por 10 dias e pede café da manhã e jantar. O especial de hoje é ensopado de lombo de javali, Kerude diz. Jin, animado, confirma, lembrando que a comida do jogo era lendária, e pede carne extra. Na sala de jantar, Kerude serve o ensopado de lombo de javali com pão. Jin, encantado, murmura uma prece e prova a carne. O sabor o surpreende. É 1000 vezes melhor que no jogo. O doce de carne acompanha perfeitamente. Kerude explica que adicionou um hidromel com especiarias, usado como remédio local, vendo que Jin parecia cansado. Tá bom pra um moleque? Ele pergunta. Jin, sorrindo, retruca. Não me chama de moleque, balde. Ele agradece, dizendo que gastou tudo, mas valeu a pena. Kerude, satisfeito, pergunta se Jin precisa de dinheiro, surpreso que ele pagou 10 dias adiantado. Jin explica. Uma boa base é essencial para um aventureiro. Notando o equipamento de Jin, Kerude pergunta se ele é aventureiro e propõe um pedido. Caçar javalis, pois o estoque de carne está baixo. Jin hesita, temendo chamar atenção e voltar ao caminho sombrio, mas aceita, vendo que é uma tarefa simples. Na manhã seguinte, Jin vai a uma floresta, impressionado com a beleza real, bem além dos gráficos do jogo. Longe da capital, menos chances de me destacar. Ele pensa, focando na missão. Usando detecção mágica, ele encontra 3 javalis. Com amplificação mágica e magia de vento, ele lança um corte de vento, derrotando-os num golpe. Missão cumprida, ele comemora. Mas um rugido o interrompe. Um urso vermelho aparece, atraído pelo sangue dos javalis. Jin se repreende por baixar a guarda e enfrenta o urso, surpreso com sua força. Um segundo urso surge, e os dois rugem, intimidando. Jin, sentindo a pressão, reflete. Esse mundo não é um jogo, tudo aqui é vivo. Determinado, ele sabe que não pode deixar os ursos soltos, pois podem atacar outros. Invocando a arte da espada e a bênção do deus da espada, ele derrota os dois com golpes precisos. No silêncio da floresta, Jin fica abalado. Filhotes de ursos surgem, choramingando ao redor dos pais mortos. A cena o atinge. Abalado, Jin sente o peso de matar. Ele leva a carne à pousada como tributo, liberando os filhotes. Na floresta à noite, Jin encontra Elsa, a aventureira coelha, que vê a carne de urso vermelho e pede um pedaço. Minha tribo come carne, sabia? Ela diz, lambendo o dedo com um sorriso travesso. Sentados à fogueira, eles preparam a carne com ervas para eliminar o cheiro forte. Jin reflete que seu conhecimento do jogo não basta nesse mundo real. Elsa nota sua expressão séria. Tá com cara de quem foi chutado pra rua. Jin ri, mas pergunta sobre um pergaminho mágico que controla as leis do mundo. Elsa conta que é uma lenda amaldiçoada, pois rouba a curiosidade de um aventureiro. Nenhum pergaminho substitui o sabor disso, ela diz, mostrando a carne. Depender só de status é uma maldição. Ela revela que a carne, com uma erva específica, atrai monstros. Um monstro alado desce do céu, alvo da missão de Elsa. É por isso que ser aventureiro é emocionante, ela diz, sacando a espada. Jin observa. Mas quando Elsa não consegue derrubar a criatura, ele pula em ação, usando a bênção do deus da espada e Kenjutsu. Com um golpe na cabeça do monstro, ele acaba a luta. Elsa o repreende pela imprudência, mas ri, aliviada. Jin admite que agiu por curiosidade. Ele reflete que precisa aprender além do jogo para sobreviver e evitar o caminho sombrio, decidindo construir laços. Elsa, notando sua mudança, diz: aventureiros vivem de curiosidade e assumem suas escolhas. Ela o beija na bochecha, deixando-o atordoado, e pede ajuda para preparar a carcaça. De volta à cidade, Jin entrega a carne a Ricardo na pousada ou guilda. Quase perdeu o jantar, Ricardo diz, surpreso com Jin como aventureiro. Jin mostra uma pilha de carcaças preservadas por sua magia de armazenamento. Ricardo, pasmo, pergunta como alguém com essa habilidade é tão pobre.
Jin revela que derrotou tudo com um feitiço de vento, impressionando Ricardo. Entregando carne de urso, Jin conta que precisou da ajuda de Elsa para cozinhá-la. Ricardo, conhecendo a habilidade dela com ervas, promete um ensopado de urso com vinho tinto. Jin prova e fica maravilhado com o sabor. Enquanto comem, Finn, em outro lugar, elogia Elsa pela vitória contra o dragão alado. Elsa dá o crédito a seu garoto sortudo e menciona registrar um parceiro, surpreendendo Finn. Na manhã seguinte, Jin entra na guilda dos aventureiros, cumprimentando Finn. Ele propõe que ela seja sua parceira oficial, explicando o sistema de parceria que prioriza missões. Finn, surpresa, diz que novatos não costumam buscar parceiros tão cedo. Jin, confiante, argumenta que quer forjar seu próprio caminho, com dinheiro e habilidades para contribuir. Finn, corando, admite que está disponível para a parceria. Jin a escolhe, elogiando sua ajuda desde o primeiro dia. Finn, tímida, aceita preparar o contrato. Um aventureiro de cabelo escuro interrompe, debochando. Um moleque com a Finn? Se falhar, ela também se ferra. Jin, calmo, pergunta do que ele tá falando. Furioso, o aventureiro tenta socar Jin, que esquiva, fazendo-o tropeçar. De pé, olhando para o agressor caído, Jin declara que Finn foi a única que mostrou bondade quando ele era só um novato. Ele tá decidido a fazer ela feliz, uma promessa que ecoa as experiências positivas que teve com ela no jogo. Ele manda o cara no chão olhar para trás. Para surpresa de todos, Elsa aparece, envolvendo Finn num abraço brincalhão que deixa Finn vermelha de vergonha. Elsa provoca, perguntando se não é incrível que Jin tenha jurado fazer Finn feliz, o que deixa Finn ainda mais envergonhada e Jin todo sem graça. Com a parceria agora oficial, Jin e Finn ficam diante de um livro grande e enfeitado. Uma luz mágica os envolve quando tocam a página, selando o vínculo. Jin nota como essa cerimônia solene é diferente da caixinha de diálogo simples do jogo, onde eles só clicavam para virar parceiros. Depois, Finn diz, toda empolgada, que tá ansiosa para trabalhar com ele, e a guilda inteira levanta os canecos num brinde animado. Mais tarde, na festa que tava pegando fogo, Jin puxa Finn pro canto para uma conversa séria, dizendo que precisa contar algo sobre ele. Ele mostra a tela de status. Jin, 12 anos, nível 31, plebeu, com stats altíssimas, várias habilidades mágicas avançadas e o título de prodígio. Finn fica sem palavras, sacando que o poder dele tá muito além do comum. Jin explica que o nível dele disparou por causa da habilidade Crescimento Acelerado e das caçadas recentes. Conta que, até uns dias atrás, era filho de um nobre, mas agora é só um plebeu. Esclarece que seu poder é equivalente a um aventureiro de rank prata, mesmo sendo oficialmente da classe madeira. A mais baixa, numa escala que vai de madeira, ferro, bronze, prata, ouro e platina. Finn, ainda processando a informação, diz que, com esse nível, ele não vai ter problema com missões difíceis de subjugação. Curiosa, pergunta se tem algo que ele não é bom. Jin admite que não tem experiência em combate interpessoal ou lutas jogador contra jogador. A conversa é interrompida pelo mesmo aventureiro de antes, que, com um sorrisinho, oferece ajudar Jin a treinar, ainda mordido por ter sido derrubado. Apesar de Finn avisar que lutas privadas são proibidas na guilda, o cara insiste que é só por diversão e os leva para uma sala nos fundos. Confiante que sem ninguém olhando não vai passar vergonha, ele saca a espada dizendo que é a especialidade dele. Os dois ficam de costas um pro outro, e o aventureiro sugere dar 3 passos, virar e começar. Só que no segundo passo, o cara quebra a regra e avança em Jin. Puta que pariu, que filha da puta. Uma jogada suja que Jin já conhecia do jogo. Ele bloqueia o golpe, sem se impressionar com a tática barata. Sem se abalar, Jin ativa as habilidades Kenjutsu e Bênção do Deus da Espada, jurando não perder no dia em que virou parceiro da Finn. As espadas se chocam num festival de faíscas, e o aventureiro, a contragosto, admite que Jin tem técnica. Depois de uma troca rápida, Jin desarma o cara, mandando a espada dele voar e deixando ele completamente derrotado. Mas o aventureiro não desiste. Usa outro truque sujo, criando um clarão para cegar Jin, se gabando que ninguém disse que a luta era só com espadas e chamando isso de outra lição de combate interpessoal. Só que Jin não se abala. Sua habilidade e resistência a condições anormais protege os olhos. Enquanto o cara se acha, Jin ativa Bênção do Deus da Magia e Fortificação Mágica, pronto para lutar para valer. O aventureiro fica chocado ao ver Jin preparando um ataque mágico, mas, antes que possa reagir, leva uma frigideirada na cabeça com um pan sonoro. Era Finn,
furiosa por terem ignorado o aviso dela sobre brigas na guilda. Ao lado de uma Elsa calma e do Ginny, ela põe um fim cômico no duelo, fazendo Ginny perceber que nunca, jamais, deve deixar Finn brava. Na guilda, Finn, sentada na mesa, pergunta se Ginny pretende continuar trabalhando solo. Ele explica que quer encontrar companheiros, porque trabalhar em equipe abre mais opções de missões. E poxa, não é assim que os aventureiros ficam mais fortes, se ajudando? Finn fica surpresa com a mentalidade colaborativa, enquanto Ginny pensa, com um sorrisinho, que curte mesmo é o lado aventureiro do trabalho em equipe. Depois, com os benefícios do contrato com Finn, Ginny pega uma missão bem paga de subjugação de orcs. Ele tá numa colina gramada, olhando umas ruínas antigas, o habitat dos orcs. Ao chegar, acha o lugar estranhamente deserto, o que logo parece esquisito. Olhando melhor, encontra manchas de sangue frescas nas pedras e no chão, e pensa se alguém já enfrentou os orcs, mesmo Finn tendo dito que não tinha outros aventureiros na área. Ele saca que o cheiro de sangue pode atrair outros monstros perigosos, criando um problemão. De repente, 2 orcs gigantes com machados e porretes toscos saem de trás das pedras, mostrando que a área não tá tão limpa assim. Jenny, de boa, diz que ainda bem que eles apareceram porque ele tá com pressa para terminar a missão. Ele canaliza um feitiço de fogo poderoso, envolvendo os bichos num redemoinho de chamas. Num clarão, solta o ataque, derrotando os orcs na hora. Usa a magia de armazenamento para fazer os corpos sumirem, limpando o campo num instante. Com a ameaça imediata resolvida, Ginny coloca a mão no chão e ativa a habilidade Detecção Mágica, mandando uma onda de energia que se espalha pela área. Fecha os olhos para se concentrar e sente um grupo de aventureiros à distância, mas eles não parecem estar fugindo de monstros. Aí, percebe que um aventureiro está sendo perseguido por um bando de ursos rubros. Sente o poder mágico do aventureiro enfraquecendo rápido, um mau sinal. Sabendo que o sangue que achou devia ser desse aventureiro, Ginny corre para ajudar. Ele invoca magia de vento nos pés, voando na direção do perigo numa velocidade insana. Enquanto isso, uma aventureira Garota Gato e seu parceiro lutam desesperadamente contra os ursos rubros, mas estão claramente em desvantagem e exaustos. A Garota Gato tropeça com a perna sangrando. Um urso avança, acertando a espada dela e derrubando-a. Ela cai, apavorada, enquanto o outro urso prende o companheiro dela no chão. Quando os bichos estão prestes a dar o golpe final, Ginny chega num borrão de movimento parando entre as garotas e os ursos. Num show de poder, ele derruba o bando inteiro sozinho, salvando as aventureiras na última hora. Com o perigo afastado, Ginny sorri, aliviado por ter chegado a tempo. Ele vai até a Garota Gato, que o encara, em choque. Pergunta, gentil, se ela tá bem, e a ajuda a se levantar. Apesar da dor na ferida, ela explica, chorando, que seus ex-companheiros, os aventureiros que Ginny sentiu antes, usaram ela como isca para fugir dos ursos. Aí ele está... Ela correu apavorada e acabou no território dos orcs, totalmente perdida. Ginny fica furioso, sabe que usar um companheiro como isca é o pior crime entre aventureiros. Tranquilizando-a, ele ajuda a tratar a ferida, tirando uma poção cara do bolso e aplicando na perna dela, pedindo para ela ficar parada enquanto a poção fecha o corte rapidinho. A Garota Gato se sente mal por ele usar uma poção tão cara, mas Ginny, de boa, diz que não tem problema. Uma amiga elfa, Cynthia, vendeu baratinho para emergências. A Garota Gato olha para ele, impressionada, achando foda que ele tenha uma amiga elfa e derrote monstros tão fácil, chamando ele de misterioso. Já se sentindo melhor, ela agradece de novo e se apresenta como Chloe. Ginny se apresenta também, e eles trocam um aperto de mãos. Ele jura que não vai perdoar os aventureiros que abandonaram ela. De volta à guilda, o grupo traidor tá tentando se explicar pra Finn, mentindo descaradamente que Chloe ficou com medo e fugiu sozinha, dizendo que ela era um estorvo. Aí, Chloe entra e os aventureiros fingem alívio, perguntando, hipócritas, se ela tá bem e oferecendo pra ela voltar pro grupo. Ginny dá um passo à frente com Chloe ao lado e conta, puto, pra Finn que esses caras usaram Chloe como isca pra escapar dos ursos rubros. O líder do grupo nega, exigindo provas e dizendo que é impossível um aventureiro sozinho enfrentar ursos rubros e sair ileso. Jean, calmão, invoca a cabeça gigante e rosnante de um urso rubro com a magia de armazenamento, mostrando uma prova inegável e assustando os aventureiros culpados. Com a evidência na mesa, Finn, segurando um livro grande e uma caneta, lista as punições com calma. Perda dos certificados de aventureiro, 1 ano de proibição de se registrar de novo, 6 meses de serviço comunitário para a guilda e transferência de parte dos bens do grupo para Chloe. Ela pergunta se eles têm alguma última palavra, deixando os caras sem reação e apavorados. Chloe se curva, pedindo desculpas para Finn,
achando que a culpa era dela por confiar nele só porque os conhecia. Finn a tranquiliza, dizendo que a guilda falhou na pesquisa e colocou ela em perigo. Jean entra na conversa, dizendo que terminou a missão dos orcs e que os ursos foram só um bônus. Finn fica de queixo caído com a eficiência dele. Chloe comenta que as habilidades de Jean devem estar no nível prata, talvez até mais. Ela diz que, se ele encontrar bons companheiros, pode subir de rank rapidinho, já que aventureiro solo tem limites. Jean concorda, dizendo que uma das melhores partes de ser aventureiro é crescer junto com os parceiros. Os olhos de Chloe brilham enquanto ela lembra das histórias de aventureiros que lia quando criança, sonhando em viver uma aventura assim. Aproveitando o momento, Jean sorri e pergunta se ela gostaria de embarcar numa aventura divertida com ele. Chloe fica vermelha e sem palavras com o convite direto. Finn sorri, dizendo que o perfil de Chloe é exatamente o que Jean procurava num parceiro e que, com a aprovação dela, não vai ter problema. Jean, todo feliz, diz pra Chloe que gosta dela, e ela, tímida, pergunta se alguém como ela tá de boa mesmo. Com as dúvidas resolvidas, Jean e Chloe apertam as mãos com entusiasmo, selando a nova parceria com sorrisos calorosos na Guilda dos Aventureiros. Chloe, empolgada, pergunta se pode ser a vanguarda do grupo. Jean confirma que era isso que ele queria, e ela explica que suas habilidades de fortalecimento corporal, magia e esgrima foram o que a mantiveram viva na linha de frente até agora. Ouvindo a conversa, Finn adiciona que a guilda valoriza muito as habilidades de reconhecimento de Chloe e acha que eles formam um time perfeito, prometendo achar uma missão de subjugação ideal para começarem. Na manhã seguinte, Jean chega na pousada do Dragão de Fogo, onde o dono, Ricardo, o recebe com um sorrisinho malandro, dizendo que uma visitante está esperando. Ricardo zoa, falando da nova namorada de Jean, e conta que serviu café da manhã para ela porque não aguentou deixar uma dama esperando. Uma gentileza que Jean acha engraçada pro cara meio bruto. Na sala principal, Jean encontra Chloe devorando um café da manhã caprichado, com um sorriso alegre, elogiando o café da pousada. Ela pede desculpas por chegar tão cedo, confessando que estava animada demais para a primeira missão deles para ficar parada. Jean ri, dizendo que também mal dormiu de tanta empolgação. Depois do café, Finn passa a missão: caçar um grupo de orcs de alto nível num território próximo, com a condição especial de trazer os materiais dos monstros em perfeito estado. As habilidades de reconhecimento de Chloe são mais úteis que a magia de Jean para essa tarefa, então ela toma a frente, correndo para explorar a área. Encostando o ouvido no chão, ela usa seus sentidos aguçados de fera para captar passos e o som de equipamentos, além de farejar algo no vento. Jean observa, impressionado, reconhecendo que essas habilidades inatas são algo que ele nunca poderia copiar. De uma distância segura, Chloe localiza um grupo de 2 orcs superiores e 3 normais. Jean fica admirado com a habilidade dela, mas Calloway sente que algo tá errado, notando que as pegadas parecem óbvias demais, como se fossem uma armadilha. Seguindo o aviso dela, eles se aproximam escondidos por arbustos e confirmam a contagem. Concordando que os orcs superiores mais inteligentes estão armando uma emboscada, Jean prepara sua magia enquanto Chloe cuida do ataque inicial. Quando os orcs avançam, Chloe parte para cima com coragem e Jean foca sua detecção mágica. Ele percebe vários outros orcs superiores escondidos, camuflados com lama para se misturar ao ambiente. Enquanto Chloe enfrenta o primeiro grupo, um orc escondido ataca ela pelo lado. Ela grita, surpresa, mas Jean entra na frente num piscar de olhos, gritando para ela tomar cuidado. Mais orcs camuflados surgem, cercando eles completamente. Chloe entra em pânico, lembrando da traição anterior e temendo ser usada como isca de novo. Vendo o medo dela, Jean coloca a mão no ombro dela, calmamente, pedindo para confiar nele e dizendo que ela é mais que capaz de lidar com isso. A confiança dele a acalma, e ela, com um aceno determinado, empunha a espada. Jean solta um feitiço de vento poderoso, prendendo o bando de orcs num vórtice. Ele grita para Chloe ir, e ela entra na briga, movendo-se como um borrão, cortando os orcs imobilizados com precisão. Depois que o último orc cai, Jean segura Chloe, que tropeça de cansaço. Ela olha para ele, impressionada com a vitória, e emocionada porque ele até encantou a espada dela com magia para ajudar. Chorando, ela pede desculpas por duvidar dele, admitindo que teve medo de ser abandonada de novo. Jean sorri, lembrando que agora são um time. Ele reflete que a primeira missão foi menos sobre o dever cumprido e mais sobre o laço que se formou entre eles. De volta à guilda, Finn fica chocada ao saber que completaram a missão em um dia, notando que Jean é o único aventureiro que ela conhece que faz as coisas tão rápido. Finn observa que a expressão desconfiada de Chloe tá mais suave e pergunta se ela finalmente superou a desconfiança com humanos. Chloe, tímida,
dá o crédito pro Ginny. Isso desperta uma memória de Ginny do jogo que ele jogava. Ele lembra de uma personagem chamada Chloe, marcada por uma desconfiança profunda, e percebe que acabou de viver o evento que moldou a história original dela. Mesmo essa Chloe sendo bem mais gentil que a do jogo, Finn, vendo a química deles, sugere que seriam perfeitos para explorar masmorras. Chloe se anima com a ideia, planejando como pode procurar armadilhas enquanto Ginny lida com os monstros com magia. Os dois pedem, empolgados, para Finn achar uma masmorra para eles. Seguindo a dica da Finn, Ginny e Chloe pegam uma carruagem até uma masmorra conquistada. Um tipo de labirinto que, como no mundo do jogo do Ginny, é gerado aleatoriamente e muda de layout de vez em quando, tornando mapas inúteis. Ao entrar na masmorra de paredes de pedra, Chloe pergunta até onde Ginny quer explorar. Ele sugere o terceiro andar por enquanto, mas está confiante que juntos podem conquistar a masmorra inteira, mesmo lembrando do conselho da Finn para não forçar a barra na primeira tentativa. Ao passar pelas portas ornamentadas, eles não encontram escuridão, mas uma paisagem aberta sob um sol brilhante, o que deixa Chloe de queixo caído. Ginny explica que masmorras são mundos próprios, capazes de imitar qualquer ambiente, de campos nevados ao lado de vulcões a planícies sob um céu de lua. Masmorras conquistadas, como essa, têm elementos conhecidos, mas as inexploradas guardam perigos e mistérios, o que enche Chloe de empolgação para o futuro. A animação dela é cortada quando seus sentidos captam algo se aproximando. Ginny lança um feitiço de detecção mágica para confirmar e identifica 3 goblins. Um deles, um mago que já sentiu a presença dele. Eles se preparam, sabendo que, mesmo no primeiro andar, os monstros de masmorra são mais espertos que os de fora. 2 guerreiros goblins e um mago encapuzado aparecem, e Ginny aponta seu alvo, dizendo para Chloe cuidar dos guerreiros enquanto ele lida com o mago. Chloe avança com um grito de guerra enquanto o mago começa a conjurar. Ginny contra-ataca com uma explosão de água que engole o bicho, pulando no ar para dar o golpe final com a espada. Chloe despacha os 2 guerreiros rapidinho. Eles acham os monstros surpreendentemente fracos, mas notam que usam estratégia, um passo acima das feras selvagens que conhecem. A vitória dura pouco. O mago Goblin se dissolve, revelando um colar mágico brilhante que aumentava seu poder. O monstro renasce, muito mais forte, e avança em Chloe com um ataque de energia sombria, jogando-a para trás. Enquanto o mago acumula mais magia negra nas mãos, Chloe entra em pânico, mas Ginny pede para ela se acalmar e desviar. Ele a puxa do caminho quando o mago lança 2 esferas de energia, cercando os dois com uma esfera protetora de água, garantindo que vai protegê-la. Com Chloe recuperada, Ginny turbina sua magia de água e solta uma onda enorme para conter o próximo ataque do mago, pedindo para Chloe se juntar a ele para o golpe final. Juntos, eles lançam um ataque coordenado, com os golpes de Chloe, reforçados pela água, destruindo o mago Goblin de vez. Apesar da vitória, eles ficam surpresos com o uso de um item mágico pelo monstro e sua resistência inesperada. Concordam que os monstros de fora eram mais fortes em força bruta e decidem ir para o terceiro andar com cuidado, como planejado. Chegam lá sem problemas, achando os monstros tão fracos quanto nos andares anteriores. Ginny nota que Chloe tá meio desapontada com a falta de desafio. Quando ele sugere descer mais um andar, ela topa na hora. Mas ao entrar no 4º andar, encontram um grupo de aventureiros feridos pedindo poções. Eles explicam que foram emboscados. Ginny divide os suprimentos sem hesitar, e o grupo, agradecido, avisa que o 4º andar é um mundo completamente diferente dos anteriores. Ao se despedirem, Chloe se apresenta com orgulho, junto com Ginny, e os aventureiros prometem contar o feito heróico deles para a guilda, deixando Chloe vibrando de empolgação para os novos desafios.